Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo semelhança de triângulos, semelhança de polígonos, polígonos e circunferência. São atividades voltadas para a nossa prova, que está marcada, para essa semana. Vamos lá então. Recomendo você, que a cada questão você pause o vídeo antes da gente resolver, tente resolver em seguida, solte o vídeo para ver se você acertou. Número 1. Calcule o valor de x e y na figura. Temos o x aqui nesse quadrilátero, num ângulo aqui do quadrilátero, em que você vê aqui 8x mais 10 graus, e aqui o y formando o ângulo central. Nós vamos primeiro calcular o y. Vamos pensar no y ali como sendo um ângulo central. Naquele ângulo central onde ele está ali, ele está formando fatias de pizza, de um octógono. Por que octógono? Porque a figura onde está tem 8 lados. Então, cada ângulo ali, desculpa, cada ângulo ali onde está, são ângulos de mesma medida. Ó. Tem um ângulo para cá, esse ângulo para cá, ele vai sair, ó. Deixa eu acertar aqui com o meu mouse, estou brigando com ele, Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ângulo central aqui, eu digo que ele tem 360 graus, e eu vou dividir por n, pelo número de lados. O octógono é 8. Então, 360 por 8, vamos dar 45 graus. Então, o y é 45 graus. Agora, não dá para a gente afirmar aqui onde está 8x mais 10, que isso aqui é um quadrado. Se for um quadrado, aqui será 90 graus, mas não é possível. Eu tenho que aqui nesse octógono descobrir quanto que é esse ângulo, que é igualzinho a esse aqui também. E a soma dará 360 graus. O que faltar é o ângulo desse quadrilátero. Então, o que eu vou fazer para descobrir o x? Não coloquei aqui que não é possível afirmar que o quadrilátero é um quadrado. Então, eu vou calcular a soma dos ângulos internos, o octógono, que é onde está o y. E o octógono tem 8 lados. A fórmula da soma é Sn igual a 180, que multiplica n menos 2. Nós vamos colocar o n no valor de 8, que são 8 lados, O octógono tem 8 lados. E 8 menos 2 vão dar 6. E eu vou pegar esse 6, agora eu vou multiplicar por 180. Então, a soma dos ângulos internos ao octógono é 1080. Agora, quanto vale cada ângulo? Eu vou pegar 1080 e vou dividir por 8. Tá? Quanto vale cada ângulo interno? 1080 por 8 dá 135. Então, agora eu vou mostrar para você aqui na figura. Ó, 135 é um octógono, o outro. Somando os dois octógonos, eu vou ter 270. De 270 para chegar a 360, falta 90. Então, cada ângulo do quadrilátero mede 90 graus. Agora eu vou pegar o ângulo do quadrilátero, que é 8x mais 10, e vou dizer que ele vale 90. Vou passar o 10 para o lado direito, ele vai subtrair, Então, 90 menos 10 vão dar 80. 8 vezes x dá 80. 8 vezes quem dá 80? 8 vezes 10, 80 por 8 dá 10. Então, o x é 10 graus. Número 2. Qual é a medida do ângulo externo do pentágono a seguir? Existe uma fórmula que calcula o ângulo externo. Mostrei para você aí. O ângulo externo é essa parte em vermelho na figura. A fórmula do ângulo externo ela é semelhante à do ângulo interno. 360 dividido por n. O pentágono tem 5 lados. Então, vou fazer 360 dividido por 5. Então, cada ângulo vale 72 graus. Número 3. Em certa hora do dia, a sombra de uma pessoa de 1,80 m mede 0,6. A sombra dela está aqui e a altura da pessoa está aqui. Nesse instante, a sombra de um poste, perto dessa pessoa, mede 2. Olha o 2 aqui. Ó. Nessas condições, qual a altura do poste? Quem é o H? Precisamos atentar para os dois triângulos envolvidos. O triângulo formado pelo poste e sua sombra, e o triângulo formado pela pessoa e sua sombra. Em cada um dos triângulos, nós temos a altura do poste, eu vou relacionar com a altura da pessoa. A sombra do poste com a sombra da pessoa. Então, eu coloquei H sobre 1,8, altura sobre altura, e sombra sobre sombra, 2 sobre 0,6. Vou multiplicar cruzado, 0,6 vezes H, e 1,8 vezes 2. 1,8 vezes 2 é 3,6. 3,6 dividido por 0,6 tem a mesma quantia de casas, pode retirar a vírgula. Então, você vai fazer 36 por 6,
que é igual a 6. Então, a altura do poste, 6 metros. Número 4. Dados os triângulos abaixo, responda. Eles são semelhantes? Justifique suas respostas. Eu tenho que observar que nesses triângulos eles não estão na mesma posição. E também não são do mesmo tamanho, né? Aparentemente, parece que o triângulo na cor azul é maior do que o que está na cor bege, né? Agora eu vou comparar os ângulos. O triângulo na cor bege tem dois ângulos de 72 e um de 75 graus, né? Um de 72 e um de 75. Eles são consecutivos. No azul também tem. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, consequentemente o terceiro ângulo também é igual. Então, 72 com 72, 35 com 35, eles são, né, congruentes, porque o terceiro ângulo vai ser também congruente, vai ser igual. E o motivo deles serem, né, semelhantes é a razão, a condição de semelhança AA. O que quer dizer isso? Ângulo, ângulo. Se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também é igual. A pergunta B é: qual é o ângulo que não aparece nas figuras? Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Eu vou pegar 72 mais 35 mais x, que é o ângulo que eu não sei quem é, vai dar 180. Agora eu vou passar, né, os 72 e 35 para a direita, subtraindo. Então, 180 menos 72 menos 35. Então, o x é 73 graus. Número 4. Observe a imagem abaixo, formada por polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles polígonos que têm os lados e os ângulos iguais. O amarelinho é um pentágono regular. O triângulo, o azul, é um triângulo equilátero. E o quadrilátero é um quadrado. Tem todos os lados e ângulos iguais. Em todo quadrado, né, os ângulos internos dele é 90 graus. E no triângulo é 60. Por que no quadrado é 90? Porque ele tem quatro ângulos. E a soma desses ângulos, né, tem que dar 360. E o ângulo também é reto, né? O ângulo reto é 90 graus. Já no pentágono, eu vou descobrir, né, pela soma dos ângulos internos. A soma é 180, que multiplica n menos 2. O pentágono tem 5 lados, então n é 5. Então, eu vou trocar o n por 5 e subtrair. Quanto que é 5 menos 2? Primeiro eu faço parênteses, né? 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, 540. Se a soma dos 5 ângulos vale 540, quanto vale um ângulo só? Aquele ângulo indicado com a setinha vermelha. Bem, são todos iguais. Então, eu vou pegar 540 e vou dividir por 5. 540 por 5, eu vou ter 108 graus. Então, o ângulo, né, do pentágono, o ângulo de amarelo, 108 graus. Então, agora, o ângulo interno do quadrado é 90 e o ângulo interno do triângulo equilátero é 60, porque a soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180, cada um é 60. E a soma do quadrado dá 360, cada um é 90. Agora, somando esses ângulos, né, eu tenho que ter uma soma desses ângulos, o amarelo, o azul, o vermelho e o branco aqui. Essa soma tem que ser 360, que é o ângulo central. E eu vou somar 4x mais 2, mais 90, mais 60, mais 108, é igual a 360. Vamos retirar o parênteses, né? Esse parênteses não está aí por nada. Podemos separar, passar todos os termos independentes para a direita ou fazer os cálculos, né? 2 mais 90 mais 60 mais 108 vão dar 260. Agora eu vou repetir o 360 e passar o 260 que está somando para a direita, diminuindo. 360 menos 260 vão dar 100. 4 vezes 100 dá 100, 25. É só pegar o 100 e dividir por 4. X é igual a 25 graus, letra B. Número 6. A imagem abaixo é um pentágono e faz parte do Departamento de Defesa americano. É um prédio, né? Qual é a soma das medidas dos seus ângulos internos? Olha, é um pentágono, a soma dos ângulos internos obedece à fórmula da soma, que é sin igual a 180, que multiplica n menos 2. Vamos colocar no lugar do n 5. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Número 7. A parte interna da figura a seguir possui 6 lados. Se possuísse o dobro de lados, quantas diagonais teria, né? Ó, tem 6. Se tivesse o dobro, né, seriam 12. Então, 6 lados. Vamos jogar o B, né? Eu não sei, né, quantas diagonais seria. E o N vão ser 12. O dobro de 6, 12.
Então, trocamos todo o n por 12. 12 multiplica 12 menos 3. Primeiro eu vou resolver o parêntese. 12 menos 3 vai dar 9. E eu posso dividir o 12 por 2. 12 por 2 dá 6. Então, fora do parênteses vai dar 6. E dentro do parênteses vão dar 9. Então, ó, cortei aqui, ó, 12 por 2. Deu 6. E esse parênteses aqui, ó, deu 9. 6 vezes 9, 54. Então, são 54 diagonais se o polígono tiver 12 lados, ou dodecágono. Número 8. Qual a medida do ângulo interno, ângulo A da figura? Olha, aquele ângulo aí, eu posso encontrar ele pela soma dos ângulos internos de um hexágono, porque cada figurinha ali é um hexágono, ou então pelo ângulo central. Então, podemos pensar no ângulo interno, né, obtido a partir da soma, ou, né, que é AI igual a SN por N. Eu calculo a soma interna, que é aquela do 180, que multiplica N menos 2, e vou dividir por 6. Ou então, ângulo interno. No ângulo interno, eu tenho um ângulo central aqui, ó, que vale 360 graus. Esse ângulo central, ele está sendo dividido em 3 partes. Então, eu posso fazer 360 por 3, que vão dar 120 graus. Número 9. Considere um polígono regular, que possui a partir de cada um dos seus vértices 17 diagonais. Então, eu tenho que imaginar um polígono que de um vértice sai 17 diagonais, né? Cada um deles. Então, quanto mede a soma dos ângulos internos? Para eu fazer a soma, eu tenho que saber quantos lados ele tem. Vamos imaginar, né, alguns exemplos. Olha o quadrado. Escolhe um vértice dele, tá? Então, eu vou usar aqui o quadrado, o pentágono e o hexágono. Então, eu vou escolher um vértice do quadrado. Olha o quadrado. O lado esquerdo eu coloquei o vértice A. Ele tem uma diagonal. Ele tem 4 lados. Né? O quadrado tem 4 lados. Quantas diagonais? Uma. Agora vamos no pentágono fazer a mesma coisa. Escolha um vértice. Escolhi o de cima. Eu vou traçar as diagonais que saem daquele vértice. 1, 2. Então, para uma figura de 5 lados, eu tenho 2 diagonais. Vamos para o hexágono. Escolha um vértice. Qualquer um. Escolhi o vértice da esquerda em cima. Vou traçar as diagonais. 1, 2, 3. 3 diagonais. Saindo do A. Para essa figura eu tenho n igual a 5, então a atual tem n igual a 6. São 6 lados e quantas diagonais saindo de um único vértice? 3. Agora eu quero que você observe que para cada figura, né, eu tenho sempre 3, o número 3 a menos que o número de lados. Olha aqui, olha. 3 a menos, 4 menos 3 dá 1. Aqui, ó, 3 a menos, 5 menos 3 vai dar 2. E aqui, 6 menos 3 vai dar 3. Então, se a minha figura tem 17 diagonais, o 17 vai estar aqui, 3 a menos, né? Então, aqui eu vou ter 20. O n é igual a 20 lados. Então, d é igual a n menos 3. Coloco o 17 no lugar do d. E agora eu vou passar o menos 3 para a esquerda somando. Então, 17 mais 3, 20. Então, eu tenho sempre um número de 3 unidades a menos que o número de lados. Por que 3 a menos? Porque não tem como colocar a diagonal no próprio A, nem o seu vizinho à esquerda e nem o seu vizinho à direita. A mesma coisa aqui no quadrado. Ó. A esquerda no próprio A, a esquerda e a direita. São 3 também. Olha o hexágono. Nem no próprio A, nem a esquerda e nem a direita. Sempre 3 a menos. Agora que eu sei o número de lados, eu consigo calcular a soma dos ângulos internos. Que é 180 que multiplica n menos 2. São 20, né? O n é 20. Então, 20 menos 2... Resolvo parêntese, 20 menos 2, 18. Eu vou multiplicar 18 com 180. Vamos dar 3.240. Então, a soma dos ângulos internos dessa figura de 18 lados, né, é 3.240. Número 10. Uma circunferência inscrita. Uma circunferência inscrita em um quadrado. É porque está dentro do quadrado. Possui um comprimento igual a 20 π centímetros. Então, o comprimento da circunferência é 20 π centímetros. Calcule a área da superfície do quadrado. Então, vamos desenhar, vamos imaginar essa situação. Tem um quadrado e a circunferência está inscrita. Ela está dentro do quadrado. O raio, né? O que seria o raio? O raio seria a metade do lado. Então, o lado seria o dobro do raio. Lado é igual a 2r. Aí, o enunciado me deu o comprimento, né, da circunferência. Então, eu vou usar a fórmula do comprimento da circunferência. Você já aprendeu em anos anteriores. A fórmula do comprimento é 2 vezes π vezes r.
Você pode cortar o π, que tem π à esquerda e π à direita. Então, cortei o π aqui à esquerda e π à direita. Vai sobrar o que aí? 2R's igual a 20. 2 vezes que número que dá 20? 2 vezes 10. Então, o raio é 10. Agora que eu sei o raio, né? Se o raio é 10, tem como agora eu calcular o lado do quadrado. A questão pede a área do quadrado. Quem será o lado? É o dobro do raio. Se eu dobrar o raio, eu chego a 20. Então, o meu quadrado tem 20 de lado. Qual é a fórmula da área do quadrado? Base vezes altura. Se eu tenho L na altura, eu também tenho L na base. Base vezes altura é L vezes L. L vezes L, L ao quadrado. Quem é o lado do quadrado? Não é o 10, né? É o 20. 20 ao quadrado, 400. 400 é a letra A. Aí, queridos, chegamos ao final, né, de nossa revisão. Espero que você tenha entendido. Recomendo que faça mais exercício da sua apostila. Fique com Deus e até a próxima, hein?